Olá, meu nome é Rafael e eu estou aqui para contar para vocês um conto que eu escrevi que chama Alexandre e Hefestion, o Sábio. Esse conto conta um pouco da vida de Alexandre o Grande na época que ele estava batalhando na Queroneia, em 338 a.C. Aqui é uma história, o plano de fundo é verídico, porém a história do Hefestion não é 100% verídica. O Hefestion ele foi um grande amigo de Alexandre o Grande, mas essa não é a história dele, é só um conto como eu gostaria que fosse a história dele. Então eu vou contar para vocês hoje como é essa história. O ano era 338 a.C., na cidade de Queroneia, na Grécia Antiga. Alexandre o Grande ainda não era tão grande. Era um jovem que estava começando a vida adulta. Alexandre recentemente havia conquistado o posto de general de um dos flancos da cavalaria dos monarcas, os chamados Heteros. Ele estava muito ansioso para a batalha contra os exércitos de Atenas e Tebas, porque ele queria mostrar o seu valor como líder para o seu pai, o Felipe II, rei da Macedônia. A batalha ocorreu assim. À sua esquerda, o rei Filipe dispôs dois agrupamentos de escudeiros. No meio, havia posto 12 batalhões de falange em 5 fileiras. Na esquerda, encontrava-se toda a cavalaria dos Heteros, onde o seu filho, Alexandre o Grande, o príncipe, comandava. A batalha foi um sucesso. Os tebanos, um exército poderosíssimo, foi aniquilado pelos macedônicos. Os soldados e os cavaleiros comemoravam, festejavam. Então Alexandre, cheio de orgulho, falou para os seus cavaleiros: Celebrai, homens corajosos, pois nesse reino não há general mais sábio do que eu. Não há nada que se compare à minha estratégia de guerra. Ai de quem apagar o meu brilho nesse momento. Então o informante levantou a voz e disse: Por todos os deuses, me desculpe, príncipe, pela falta indiscreta. Mas há um soldado muito mais comentado entre as rodas de conversa que está transformando a sua glória em cinzas. Alexandre ficou furioso. Como pode? Depois que eu, filho do rei, entreguei a minha vida para provar o meu merecimento, quem se atreve a apagar a minha glória? Então o informante disse: Não perca a cabeça, ó grande Alexandre. É apenas um soldado cego. Alexandre não pôde acreditar. Como? E esse grande herói de guerra é um soldado que nem pode enxergar? Isso é ridículo. Mande-o trazê-lo imediatamente. Precisamos pôr isso a limpo. Então, o cego foi informado e trazido até Alexandre. O cego disse: Grande honra é ser recebido por o próprio Alexandre, em que posso ser útil, nobre general. Eu já sei o seu nome, Hefestion. Alexandre olhou estático e falou: Pelos deuses, soldado, és realmente cego. Ó, é impossível escapar da tua fama odiosa. Me admira ter batalhado por nós, mas me admira 100 vezes mais a sua fama. As línguas dizem que nenhum outro soldado ou cavaleiro entre todos matou mais inimigos como tu fez. Diga-me, quantos foram? Hefestion respondeu: Mais de 300 homens, senhor. Alexandre riu e zombou. Mentiroso, pobre mentiroso. Hefestion falou: Se minto, então me mate agora. Alexandre colocou a sua lança na traqueia do cego e falou: Ainda mantém a sua palavra? Matou mais de 300 homens? O cego disse: Pode apostar que sim. Alexandre tirou a lança do pescoço dele e falou: Não sei se mentes, mas de toda forma é o mentiroso mais corajoso em toda Macedônia. Diga-me, como mataste tantos sem ao menos ver de onde eles estavam vindo, sem ver as suas espadas, suas lanças e suas flechas? Você é um tipo de Aquiles? Se me contar o seu segredo, vou te fazer ser o meu braço direito. Hefestion falou: A sua sabedoria dá estratégia, e ela foi importante para a nossa vitória. Eu consegui vencer mais inimigos que qualquer outro, porque eu sou um cego sábio. Eu não conseguia ver os meus companheiros, por isso lutei sem me comparar com o que eles faziam. Também não conseguia ver o tamanho do exército inimigo, por isso não tive medo, ainda que fosse 1 milhão de inimigos. Essas duas coisas me deram mais coragem do que todos os outros. Alexandre estava em êxtase. A história era muito real para ser mentira. Surpreso em encontrar um homem tão sábio e valente, ele falou: Ó Hefestion, você já é agora o meu braço direito.
Eu te dou toda a honra eterna, maior que qualquer homem jamais conheceu, mais duradoura e inquebrável que o diamante em seu estado polido. Agora, algo me inquieta. Responda-me. Como perdeu a sua visão? Como viraste cego? Hefestion suspirou e disse: Antes, eu tinha visão plena, como tu, ó Alexandre. Quando o meu flanco avançava, os meus companheiros soldados iam morrendo, um por um. Eu fugi, eu me escondi atrás de uma parede de pedra. Eu chorava desesperadamente por aqueles amigos. Eu nunca senti tanta dor. Então, eu percebi que para vencer o medo, eu não poderia ver a morte. Peguei um pedaço de aço e furei os meus 2 olhos. Então, eu pude enxergar totalmente com os olhos da alma e não com os olhos dos homens. Comovido pelo que eu ouvira, Alexandre apenas se ajoelhou e se pôs a chorar. Hefestion foi o seu braço direito e melhor amigo enquanto ele viveu. Obrigado.